Olá, sejam bem-vindos ao Bloco Desenho A. O meu nome é Pedro Silva. Hoje vamos falar de retrato. Temos falado de retrato nos últimos blocos, nos últimos 4 blocos. Este é o 5º bloco que falaremos de retrato. Neste caso, o autorretrato. Mas hoje vamos ter uma perspectiva um pouco diferente do habitual. Não vou autorretratar-me, mas vou fazer uma aula mais teórica, em que falaremos do autorretrato e de alguns dos autores desses autorretratos. Portanto, vamos aprofundar conhecimentos entre aquilo que é percepcionado e os diferentes modos de representação da realidade. Mas também vamos falar um pouco de arte, uma perspectiva histórica. Mas comecemos então pelo autorretrato. Os artistas, pela sua natureza, sempre foram fascinados pelo seu próprio reflexo, tal como no mito de Narciso. E há aqui de facto, o autorretrato tem muito de narcisismo, esta questão do Narciso que se apaixona pelo seu próprio reflexo e que acaba por morrer a olhar para o seu próprio reflexo. E este mito grego fala-nos exatamente disso, do narcisismo, do não conseguir olhar para os outros para além do seu próprio umbigo. Atualmente temos a ideia do aspecto de muitos artistas porque deixaram como legado os seus autorretratos. O Dürer, por exemplo, autorretratou-se várias vezes, retratou-se, ele, por exemplo, nesta pose, quase nos faz lembrar uma pose de Cristo, principalmente as representações mais ortodoxas ou iconográficas medievais, apesar de ele ser um pintor do Renascimento, mas a pose dele, que ele repete noutros autorretratos, põe-se sempre com uma postura quase de Cristo, tirando, por exemplo, noutro autorretrato dele, na Melancolia 2, em que ele assume uma posição mais de filósofo. Mas há aqui uma espécie de narcisismo da parte de Dürer ao retratar-se nessas situações. Podemos dizer que ao longo da história da arte, alguns artistas fizeram os seus próprios cameos, aquela expressão do cinema em que o realizador aparece. O realizador ou uma personagem real aparece num filme. O Hitchcock costumava fazer muito isso, mas, por exemplo, na série Avengers, o criador da Marvel, o Lee, aparece muitas vezes nos filmes. Portanto, Dürer, Da Vinci, de Caravaggio a Picasso, o autorretrato assumiu muitas formas, desde a simples representação do próprio à sua representação na pele de santos ou como personagens em alegorias mitológicas ou cenas bíblicas. Mas hoje vamos falar de pintoras. Eu fiz uma pesquisa num motor de busca, pintores, Vincent van Gogh, Pierre-Auguste Renoir, Leonardo da Vinci, Salvador Dalí, Rembrandt, Picasso, Claude Monet, a Frida Kahlo, Paul Cézanne, Amadeu de Sousa Cardoso, Almada Negreiros, Miguel Ângelo, portanto, uma mulher neste conjunto todo. Eu ainda fiz a experiência de pesquisar em inglês Famous Painters e, basicamente, nem a Frida Kahlo aparecia. Portanto, hoje vamos falar de pintoras. Aquelas que não surgem nos primeiros 10 resultados na busca de internet, quando escrevemos pintores, cujas carreiras e obras são igualmente importantes para a história da arte e que contribuíram, de certa forma, para a emancipação das gerações seguintes. E vamos começar por dizer que as mulheres artistas também deram o seu contributo à longa história do autorretrato. Desde Sofonisba Anguissola, no Renascimento, Artemisia Gentileschi e Josefa de Óbidos, no Barroco, passando pelas neoclassicistas Marie-Gabrielle Capet, Elisabeth Louise Vigée-Lebrun e Angélica Kauffmann. Estas mulheres artistas, entre outras, lutaram pelo seu lugar na história, vingando em sociedades onde o papel da mulher era secundarizado. Temos aqui de Marie Bashkirtsev, o apelido é ucraniano. Este quadro retrata o estúdio que ela tinha em Paris com o marido no final do século XIX.
e que era conhecido como a Escola Julian. E depois da morte do marido, ela tornou-se a diretora da escola. Portanto, ela até, durante um período até produz bastante e depois, quando se torna diretora da escola e professora, a sua produção decai um bocado, porque tinha que se dedicar à escola. Mas temos aqui uma visão, então, do século XIX, de uma escola exclusivamente feminina de desenho e de pintura, mas já vamos perceber porquê de ser exclusivamente feminina. Começamos, então, por Sofonisba Anguissola, reconhecida por artistas contemporâneos seus, como Bernardino Campi, que foi o seu mestre, ou Miguel Ângelo, ou até o holandês Van Dyck. Portanto, ela era italiana, mas a sua fama, na altura, foi uma fama internacional. Era reconhecida internacionalmente por outros pintores e também tinha encomendas um pouco, pelo menos ali da zona da Europa Central, ou Europa Ocidental, Itália, França, Países Baixos. Neste autorretrato, ela representou-se a pintar uma cena bíblica, olhando diretamente o observador, numa pose digna, demonstrando as suas qualidades enquanto artista e, simultaneamente, uma mulher séria e casta. E há aqui este valor simbólico deste autorretrato, que tem a ver então, com o papel da mulher na altura, no século XVI, e que havia muito poucas mulheres pintoras. As que havia, normalmente, até estavam muito ligadas à vida religiosa. Do anterior ao Renascimento, eu agora não me lembro o nome, porque tinha um nome alemão complicado, uma pintora de iluminuras, que era uma religiosa, mas nem todas as mulheres que não religiosas, ou que pelo menos não estavam num mosteiro ou num convento, pintavam. Neste caso, a Sofonisba vingou, porque também vinha de uma família nobre, e tinha patronos bastante influentes. Mas, de facto, era uma artista talentosa e não era comum uma mulher emancipar-se na altura. Portanto, por norma, para ela poder... Muitas das mulheres que acabaram por se tornar pintoras e artistas plásticas neste período e posterior, por norma, acabavam por casar-se com alguém para manter o seu estatuto e conseguirem ter a liberdade de pintar. Também italiana, Artemisia Gentileschi, pintora italiana do período barroco, trabalhou para a família Medici de Florença e para o rei Carlos I de Inglaterra. A sua reputação foi manchada aos 18 anos, quando foi violada por Agostino Tassi, seu mentor. O pai dela também era pintor, Orazio Gentileschi. Portanto, eu, quando fiz a pesquisa, fiquei ali com umas dúvidas, mas ela não trabalhava para o Agostino Tassi. Acho que isto foi no ateliê do pai dela, onde ela estava a aprender pintura, mas ela tinha um mentor dentro do ateliê, que era o Agostino Tassi. E ela fez uma coisa que, para a época, parecia impensável. Ela fez queixa e o caso chegou ao tribunal. O Agostino Tassi foi condenado, mas só foi condenado após a Artemisia se submeter à tortura da Inquisição e, durante um mês, foi torturada até ser dado o veredito que, de facto, ela falava a verdade. Portanto, para termos uma ideia do papel da mulher e do que as mulheres tinham que passar naquela época para se tornarem independentes. Após o seu julgamento e com a sua reputação manchada e com todo o escândalo que foi, toda a Itália soube daquela situação, o pai dela convenceu-a a casar-se com Pier Antonio Stiatesi e com ele mudou-se para Florença. Mas esta mudança para Florença foi positiva para ela. Ela passou a trabalhar para a Casa Medici. Os Medici eram uma das famílias mais importantes de Itália, uma das mais ricas e mais poderosas. Nesta altura, a rainha de França, Maria de Medici, era casada com o rei de França,
contrata o pai dela e o pai dela muda-se para a França e ela fica em Florença a trabalhar para a família de Marie de Medici. Ela autorretrata-se em várias obras. Uma das mais importantes é a Judite decapitando Holofernes e falaremos sobre esse autorretrato depois, mas para já vamos falar deste autorretrato, a alegoria de pintura. E esta alegoria da pintura, sendo uma alegoria, ela pintou-se como a representante da pintura. Um bocado como Salvador Dalí, quando disse que ele era o surrealismo. Portanto, ela está a dizer que ela é a encarnação da pintura, enquanto figura. Nós podemos ter, à porta dos tribunais, temos a estátua que representa a justiça, temos a pomba que representa a paz. Neste caso, Artemisia pinta-se como representante da pintura. Ela era a pintura nesta representação. Ela faz este retrato já a trabalhar para o Carlos I de Inglaterra, mas antes disso, na altura do julgamento, ela pinta o Judite decapitando Holofernes. E é um quadro extremamente violento. Ela representa-se como Judite e representa Agostinho Tassi como Holofernes. É uma mensagem forte e uma projeção mental da violência que ela passou, e ela projeta essa violência depois como uma espécie de vingança neste quadro em que faz um autorretrato, mas de uma cena bíblica. E muitas das obras de Artemisia representam cenas mitológicas e cenas bíblicas em que as mulheres assumem não só o papel principal, mas são vistas de outro prisma. O interessante da história de Artemisia é que, no fundo, a sua vingança acaba por ser que ela torna-se uma pintora famosa na sua época. E é um pormenor que depois vemos repetido ao longo do tempo. Estas mulheres são reconhecidas pelos seus pares como boas pintoras, mas muitas vezes só são reconhecidas, voltam a ser reconhecidas muito mais à frente, porque depois são um bocado relegadas para as notas de rodapé da história da arte. E muitas vezes só no século XX é que começou a olhar para a obra de muitas destas mulheres e a ver a importância que elas tiveram nos seus pares da época, mas também para o contexto da história da arte. Aqui a vingança final de Artemisia em relação a Agostinho Tassi é que ela tornou-se protegida dos Medici, tornou-se pintora da Casa Medici e depois acaba como na corte do rei Carlos I de Inglaterra, que assume então para ela um passo importante na sua carreira e a destaca de muitos outros da época dela. Isto porque o pai dela estava a acompanhar a Marie de Medici em França e a filha de Marie de Medici e do rei de França casa-se com Carlos I, o pai dela segue para Londres e, quando fica doente, chama Artemisia para junto dele para o ajudar em algumas das obras que ele estava a fazer para a rainha e torna-se então a Artemisia uma pintora também da corte de Carlos I. Josefa de Óbidos, pintora portuguesa, reconhecida na Europa, na sua época, e hoje em dia peças de Josefa de Óbidos surgem às vezes em leilões e são reconhecidas como peças bastante importantes do período barroco. Ela ficou conhecida sobretudo pelas naturezas mortas, mas também pintou muitas cenas religiosas. Nesta Santa Maria Madalena, presume-se que seja um autorretrato. Existem poucos retratos de Josefa de Óbidos. Há uma gravura e, pela gravura, presume-se que ela se tenha autorretratado, então, como Madalena. Ao contrário de outras pintoras, Josefa de Óbidos não se casou. O pai dela era pintor, ela nasceu em Sevilha, ainda num período que Portugal estava unificado a Espanha. Entretanto, Portugal recupera a sua independência em 1640 e Josefa de Óbidos muda-se para Portugal, vive em Óbidos e
não tendo-se casado, ela teve que pedir autorizações para se emancipar do seu pai, que também era pintor. Ela teve uma carreira bastante sucesso e no final da sua vida já tinha bastantes propriedades e tinha ganho dinheiro com as suas comissões e com os seus quadros e deixa todas as suas posses às suas sobrinhas. E isto no feminino porque ela assumiu que não daria aos sobrinhos, mas exclusivamente às sobrinhas. Para elas também se tornarem mais independentes, tal como ela. Saltamos para 1790. Elisabeth Louise Viguier de Lebrun foi a mais importante pintora retratista francesa do século XVIII. A sua vida foi atribulada, foi protegida de Maria Antonieta, o que lhe causou o exílio de 12 anos após a Revolução Francesa. Na altura em que prenderam os reis, a Elizabeth pegou na filha e fugiu para a Itália. Em Itália, foi convidada para a Academia São Luca, em Roma. Também foi convidada para a Academia de Veneza, se não me engano. Depois mudou-se para a Áustria, pintou os membros da família real e acabou na Rússia a pintar retratos da família de Catarina a Grande e tornou-se membro da Academia de Belas Artes de São Petersburgo. Ela, entretanto, em 1802, se não me engano, ou 1801, 1802, regressa a Paris. O ex-marido dela, porque na altura marido, quando ela sai de França, e vários amigos fazem pressão junto do governo para a retirar da lista negra dos contra-revolucionários. De facto, ela só fugiu pela proximidade que tinha a Maria Antonieta, e sabemos o que é que aconteceu a Maria Antonieta. Ela regressa a Paris, continua a pintar nessa altura e ainda faz algumas viagens à Suíça e ao Reino Unido. Os seus retratos são muito expressivos, ela dominava muito bem o pastel. Este autorretrato causou algum espanto no Salão de França, no Salão de Paris, porque ela representa-se não numa pose totalmente séria, mas tem a boca entreaberta, o que, para a altura, não era uma pose que se faria num retrato, e muito menos uma senhora num autorretrato. Contemporânea a Lebrun, Marie-Gabrielle Capet, nasceu em 1761 em Lyon, mudou-se para Paris, tornou-se aluna de Adelaide Labille Guiard. A Adelaide Guiard era a grande concorrente de Lebrun. Tiveram as duas próximas da corte francesa. A Adelaide acabaria por ser admitida na Academia Real de Belas Artes em 1783, mas depois sai da Academia depois da Revolução, porque deixaram de ser admitidas mulheres. Antes da Revolução eram admitidas 4 mulheres na Academia, depois da Revolução deixaram de ser admitidas. Mas, por outro lado, no Salão de Paris passaram a ser admitidas obras de mulheres. E ela expõe várias obras suas e é reconhecida pelo seu talento enquanto retratista. A Angélica Kauffmann também se tornou famosa pelo seu retrato, pela sua forma de fazer retrato. Também é contemporânea das duas anteriores artistas, mas temos pouco tempo, não me vou alongar muito com a Angélica Kauffmann, podem sempre pesquisar, peço desculpa, voltei para trás. O século XIX trouxe-nos artistas que acompanharam o desenvolvimento do impressionismo e o caminho que este abriu para as vanguardas do século XX. Berthe Morisot, Marie Cassatt, Hélène, eu não consigo pronunciar, Scherfbeck, se não me engano, e Marie Bashkirtseff, ou Aurélia de Sousa, são algumas das artistas desse período que nos deixaram o seu autorretrato. Temos aqui Berthe Morisot, há um retrato muito famoso dela por Manet, ela foi modelo do Manet,
conhecia e dava-se com o grupo dos impressionistas e era uma artista reconhecida pelo seu talento, também seguindo os princípios do impressionismo. Bashkir Stef, como falei ao início, tínhamos aquela imagem do estúdio. Ela geriu uma escola para mulheres artistas no final do século XIX em Paris. Ela geriu a escola até 1915, o ano da sua morte. Ela, no início da sua carreira, teve uma grande produção. Depois, conforme se tornou professora, reduziu um bocado a sua produção, mas influenciou muitas mulheres artistas que frequentaram a Academia Julian. Temos aqui, então, Mary Cassatt. Eu chamo-lhe Marie, mas é Mary, porque ela era natural dos Estados Unidos. Foi muito influenciada pelos impressionistas e é provavelmente uma das pintoras norte-americanas mais reconhecidas internacionalmente. Helene Schierbeck. Ela era finlandesa e começou com um estilo mais impressionista, final do século XIX, mas caminhou para o expressionismo já no século XX. Aurélia de Sousa, pintora portuguesa, ela viveu parte da sua vida no Chile, viveu no Porto, também nunca se casou, era uma mulher emancipada, fez bastantes pinturas, fez muitos autorretratos. Temos aqui dois exemplos. Ainda há um autorretrato dela enquanto Santo António. E ela faz parte do naturalismo português, mas tem um estilo que também próximo do impressionista, principalmente a partir do início do século XX. Falar em autorretrato feminino, no século XX, são incontornáveis Kat Kollwitz e Frida Kahlo. Muitas das obras destas duas artistas centraram-se no autorretrato. Não podemos excluir do grupo de mulheres artistas do século XX nomes como Tamara Lempicka, Remédios Varo, Sara Afonso, Louis Malo Jones e Amrita Shergill, que era indiana, que desenvolveram as suas carreiras vencendo adversidades e combatendo lugares comuns. Frida Kahlo é incontornável. Há quem a coloque um pouco no surrealismo, mas ela tem um estilo próprio e a forma como ela se retrata de uma forma muito crua é reconhecida nas suas obras. Kat Kollwitz trabalhou muito a nível da estampagem e da gravura, fez imensos autorretratos. No final da sua vida, a partir da década de 30, foi uma feroz combatente, opôs-se ferozmente ao nazismo na Alemanha. Morreu em 1944 ou 45, se não me engano, pouco tempo antes da guerra terminar. Portanto, nunca chegou a ver a Alemanha libertada do jugo dos nazis. Tamara Lempicka, de origem polaca. Este autorretrato no Bugatti verde também é uma afirmação. Em 1929 não havia muitas mulheres a conduzir, muito menos um carro desportivo. Ela está de capacete. Portanto, há aqui um assumir de ser uma mulher independente, mas também com poder económico para poder ter um carro desportivo e poder conduzir à vontade. A Remédios Varo era uma pintora espanhola, mudou-se para o México na altura que rebentou a Segunda Guerra Mundial na Europa. Ela já tinha saído de Espanha por causa da Guerra Civil e conhece Frida Kahlo e outros artistas europeus que se mudaram para o México durante este período. Ela divorcia-se
o que também para a época era um bocado escandaloso, e muda muito o seu estilo de pintura a partir desse momento. Ela fazia parte do movimento surrealista e pinta muito estas cenas muito viradas para a fantasia, quase a fantasia literária, não é? E temos pouco tempo, portanto, temos que passar aqui para a Sara Afonso, que casou-se com Almada Negreiros, provavelmente uma das mulheres artistas mais importantes de Portugal do século XX. Também recomendo que pesquisem e que procurem a sua obra. Louis Milo Jones, uma pintora afro-americana. Ela saiu dos Estados Unidos na década de 30 por causa do segregacionismo. Ela não conseguia viver enquanto pintora nos Estados Unidos. Mudou-se para a França. Conheceu vários dos artistas mais importantes da época, incluindo Picasso. Foi muito influenciada pela pintura, pela arte africana e das Caraíbas. E temos a Amrita Shergill, chamam-lhe a Frida Kahlo indiana. Acho que não... Eu, pessoalmente, acho redutor fazer comparações. É uma artista do século XX, de um período modernista, numa altura que a Índia estava colonizada pelo Império Britânico. Ela conseguiu ter uma carreira enquanto artista e também recomendo que procurem as obras dela e das outras artistas que falei. Todas elas pintaram o seu autorretrato, todas elas foram artistas emancipadas, mulheres, mas que muitas vezes, ao fazermos a tal pesquisa da internet, aparecem-nos maioritariamente homens. Portanto, procurem também as pintoras femininas e as suas obras, porque também são igualmente importantes e uma fonte de inspiração igualmente boa. Pesquisa algumas das artistas faladas neste bloco, investiga sobre os seus estilos e realiza estudos do teu autorretrato, explorando diferentes atuantes e suportes, baseados no estilo ou estilos que mais gostares. Escolhe um desses estudos e desenvolve o teu autorretrato num suporte A2 ou A1. Podes tirar a selfie com o telemóvel, podes utilizar um espelho, tudo é válido para fazer o teu autorretrato. Por vezes focamos tanto nos grandes nomes da história da arte que nos esquecemos que houve outros nomes, outras artistas que contribuíram para esse repositório cultural sem que tenham tido o devido reconhecimento ou tenham atualmente. Já sabem que podem partilhar os vossos trabalhos com o hashtag Estudo em Casa e com o hashtag Desenho A. Fiquem bem, obrigado por estarem connosco e vemos no próximo bloco.